Formalmente, eu agradeço a presença de todos, especialmente a presença do professor Marcelo Busato, do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada, que eu chamo para compor a mesa. E a presença e a disponibilidade da professora Nucássia Meire Araújo, da Universidade Estadual do Ceará, que fará aqui conosco a nossa webconferência. Eu passo a palavra para o professor Marcelo, que pode dar as boas-vindas e alguma... Eu vou ser rápido, eu trouxe uma coisinha de meia hora. Só vou dizer que eu fiquei surpreso de ver tanta gente aqui e muito feliz, porque o programa fez o máximo que ele pôde para ajudar a professora Márcia a fazer isso acontecer. Ela deu uma sorte desgraçada que marcou o evento, teve greve de caminhoneiro, chuva de canivete, né? Ela levantou-se, estão aqui hoje, então para o programa é um orgulho, um prazer que vocês estejam aqui. Queria agradecer a vinda da professora Ana Lu, a disponibilidade da minha querida Nucássia, dar de novo os parabéns para a Márcia, e era só isso, tá bom? Sejam bem-vindos e bom trabalho. Ok, então a gente, como eu brincava com a Ana Lu, com o Ribamar, com a Nucássia, com Jaqueline, com o Dirce, com todo mundo envolvido e com toda a equipe luxuosa, e depois eu apresento um por um, de todo mundo que, na realidade, fez isso aqui acontecer, que não fui eu, né? Foi um bocado de gente comigo, que a gente não desiste, né? Porque a gente é resistente, né? Literalmente de resistência. Então, eu vou passar a palavra para você, Nucássia, e vou sentar na plateia para te ouvir, tá bom? Tá ótimo. Bom, bom dia. Eu queria dizer que, mesmo sem ter vocês agora, é um prazer muito grande estar participando do evento. Realmente, Busato lembrou bem, a gente teve problemas muitos com a data anterior e terminou que, em função desses problemas, eu não pude estar aí, né, presencialmente, mas aí, como a gente trabalha com tecnologia, ela funciona mesmo para isso, a gente está aqui à distância, mais presente, né? Eu fiz uma fala, eu queria só que aparecesse alguma imagem, eu não estou ouvindo o som, só um minuto, Felipe. Veja se foi. Pronto, aqui. Estava saindo o som aí? Tá, perfeito. Tá, ótimo. Então, eu fiz uma fala pensando, tratando tanto da pesquisa que eu estou desenvolvendo, mais especificamente, uma das pesquisas que eu estou desenvolvendo mais especificamente, e pensando, obviamente, na própria plateia, na audiência dessa palestra, que tem alunos, tem professores da universidade, tem professores da educação básica, o que é muito interessante, essa conversa e tal, e que é um ponto muito positivo do evento que a Márcia, o grupo de pesquisa da Márcia está organizando, enfim, né? Eu vou falar de curadoria, o título da minha palestra é Linguagens, Ensino e Tecnologias, e eu botei um subtítulo que é o professor como curador. Então, eu vou começar a fala tratando só, localizando a BNCC, a própria perspectiva enunciativa discursiva da linguagem, que é o que os documentos que norteiam o ensino de língua portuguesa vêm trazendo já desde os parâmetros curriculares, em 97, e que eles são retomados ou mantidos na própria base, falar de tecnologias no ensino de língua portuguesa, de curadoria em linguística aplicada, que é justamente o conceito com que eu estou trabalhando e que eu estou desenvolvendo, junto com meus alunos também do grupo de pesquisa, e falar desse papel de professor como curador, tá? O que o professor pode fazer, como é que ele faz, enfim. Vamos discutir o que é curadoria em linguística aplicada, mas especificamente trabalhando com o que o professor pode fazer, ou como é que o professor, em que situações o professor age, pode agir,
fazendo curadoria, tá bom? Então, vamos lá. Esse slide aqui é um slide só para a gente, e aí eu tirei o próprio texto da base, né? Que eu acho que vocês já devem conhecer, as escolas, a gente está nesse momento, estou falando aqui do documento do ensino fundamental, então eu não vou entrar aqui nas discussões macro da base, porque seria outra palestra e outro recorte, né? Eu vou falar do documento que a gente tem em relação à língua portuguesa e de como é que isso pode servir de norte, ou como é que isso, de alguma forma, diz como vai ser, ou como deve ser, ou como continua a ser o ensino de língua portuguesa, né, norteado por esses documentos. Então, peguei um texto da base, que é até um pouco contraditório, mas é isso. Então, a base é um documento normativo que define um conjunto, e aqui é base mesmo, orgânico e progressivo de aprendizagem essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas da modalidade da educação básica. Então, o que é a base? Para que ela surge? Para nortear os currículos dos sistemas e redes dos estados e municípios, as propostas então, para isso, então, as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas da educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Então, a gente tem a base aqui, que seria esse norte, aí, a partir da base, os currículos das redes, né? Federal, estadual, municipal, são organizados, e depois que isso estiver definido dentro das redes, os projetos pedagógicos das escolas vão ser montados. Como eu já disse, eu não vou fazer a discussão macro, porque tem muita discussão efetivamente para se fazer sobre como ela vai ser implantada, especialmente com a polêmica do ensino médio. Não por desconsiderar isso, mas por uma questão metodológica e de pertinência do que eu vou fazer, eu vou tratar aqui, na verdade, do que está dito sobre o ensino de língua portuguesa, das concepções que embasam a partir da base, ou com a base, o ensino de língua portuguesa, para a gente falar de tecnologias. Então, como eu disse, a base conversa com os PCN, né? E eu trouxe aqui um textinho dos PCN, porque é interessante que a base retoma de forma tal que a gente, para ter o que é essa perspectiva enunciativa e discursiva da linguagem, que é assumida na base, a gente tem que voltar para os PCNs para ler. Então, isso aqui, e o que está aqui é importante, porque eu vou discutir lá na frente, mostrar essa concepção dentro da perspectiva de curadoria, ou como essa concepção se realiza quando a gente faz curadoria, né? Se realiza ou pode se realizar. Então, interagir pela linguagem significa realizar uma atividade discursiva, dizer alguma coisa a alguém de uma determinada forma, num determinado contexto histórico e em determinadas circunstâncias de interlocução. Isso significa que as escolhas feitas a produzir o discurso não são aleatórias, ainda que possam ser inconscientes, mas são decorrentes das condições em que o discurso é realizado. Isso aqui é extremamente importante para o que a gente vai discutir sobre, né, tratar sobre curadoria. Aí vejam lá, o documento de 2017, que é o da base, quando vai falar da perspectiva enunciativa discursiva, que é aquela adotada no documento, né, e é aquilo com que a gente trabalha, né, ou deveria trabalhar hoje não, há mais de 20 anos, no ensino de língua portuguesa, o que a base diz? Assume-se aqui, aí na BNCC, a perspectiva enunciativa discursiva da linguagem, já assumida em outros documentos como os parâmetros curriculares nacionais. Então, eu tenho uma continuação dentro desses documentos da adoção da perspectiva enunciativa discursiva, que é aquela que considera que os discursos são marcados no tempo e no espaço, e em que eu tenho locutores, eu tenho enunciadores que têm um lugar social, falam de algum lugar, têm uma intenção, enfim, nenhum discurso é gratuito, nenhum discurso pode ser
entendido fora de todas essas condições sociohistóricas, né, de que eles fazem parte. E aí eu trago uma outra noção que está na base, que também influencia a discussão que a gente vai fazer sobre curadoria, e que eu vou remeter, aliás, eu vou retomar essa noção de texto lá na frente, quando a gente estiver trabalhando com curadoria. Então, vamos lá, eu vou fazer a leitura, embora não seja adequada a gente fazer a leitura enquanto está apresentando, ou pelo menos eu acho, mas aqui eu preciso parar e a gente precisa ver especificidades dessa definição, dessa concepção, para poder eu falar mais na frente de curadoria. Então, vejam lá o que a base diz. Na esteira do que foi proposto nos parâmetros curriculares nacionais, o texto ganha centralidade na definição dos conteúdos, habilidades e objetivos, considerado a partir de seu pertencimento a um gênero discursivo que circula em diferentes esferas, campos sociais de atividade, comunicação, uso da linguagem. Os conhecimentos sobre o gênero, sobre os textos, sobre a língua, sobre a norma padrão, sobre diferentes linguagens, as semiosas, devem ser mobilizados em favor do desenvolvimento de capacidades de leitura, produção e tratamento das linguagens, que, por sua vez, deve estar a serviço da ampliação das possibilidades de participação em práticas de diferentes esferas e campos de atividades humanas. Vejam lá, o que eu tenho aqui, ou o que a gente tem aqui, é o texto na centralidade, e esse texto, né, como pertencente a um gênero, que, por sua vez, está dentro de um campo de atividade, manifesta um uso da linguagem, tá certo? E dentro desses gêneros, como é que o que a gente vai conhecer? O próprio texto, questões sobre a língua, sobre a norma, sobre a semiose. Então, tudo isso é levado em consideração para quê? Para que capacidades, habilidades de leitura, produção e tratamento das linguagens sejam desenvolvidas pelo aluno, né? E assim ele possa ter ampliadas as possibilidades de participação nas práticas sociais de que ele faz parte como cidadão, tá? Seja em casa, seja na igreja, seja na rua, seja na escola, seja na família, enfim, em todos esses papéis sociais que a gente assume como cidadão. Bom, e agora puxando para a própria questão das tecnologias. Aqui, novamente, eu tiro pedacinhos do documento, tá? E o documento diz o seguinte: as práticas, ou sugere o seguinte, as práticas de linguagem contemporâneas envolvem novos gêneros e textos multissemióticos e multimediáticos, sobre os quais a gente vai falar daqui a pouco, especialmente com a noção de curadoria. E essas práticas de linguagem também envolvem novas formas de produzir, de configurar, de disponibilizar, de replicar e de interagir. Tá? Por quê? Por que isso tudo é possível nessas práticas de linguagem contemporânea? Porque está à disposição, né, das pessoas ferramentas de edição, de textos, de áudio, de foto, em função do que é possível dentro da Web 2.0. Então, o motivo, né, seria que essas ferramentas tornam acessíveis a qualquer um a produção e disponibilização de textos multissemióticos nas redes sociais e em outros ambientes da web. Isso é extremamente importante no trabalho. Essas possibilidades são extremamente importantes nesse trabalho de curadoria que o professor pode fazer considerando esse ambiente digital. Então, os usuários, em função disso, os usuários podem acessar conteúdos variados em diferentes mídias, como também podem produzir. Então, o usuário sai
daquele lugar de quem só lê e só consome, para passar para um lugar em que ele também pode produzir, e não só produzir, mas ele pode disseminar, ele pode publicar. E tudo isso envolve comportamentos específicos para que isso tudo seja feito de forma adequada, né? De forma adequada, especialmente considerando as relações éticas que se deve ter na convivência humana, tá? Então, eles podem produzir, publicar fotos, vídeos, podcasts, infográficos, enfim. E aí a base dá uma sugestão, faz um pequeno levantamento de tanto de possibilidades. E aí, então, vem a própria discussão de curadoria em linguística aplicada, que é a discussão que eu estou fazendo, é uma das discussões que eu venho fazendo já há alguns anos e que está se desenvolvendo. A curadoria, na verdade, ou o termo curadoria, ele vem de outros campos, tá? Ele vem das artes, ele vem da comunicação, ele vem da engenharia. Nas artes, a gente tem acho que a acepção mais antiga, que o curador é aquele que cuida, tá? Que cuida de obras, que cuida de patrimônios e que também organiza e em função das escolhas que ele faz, obrigada. Tá, eu estou aqui falando com o Felipe, que estava me ajudando, já disse ele que já está tudo ok, que a gente pode, que ele já pode ir, que eu consigo fazer aqui as coisas. Então, nessa perspectiva do curador em arte, o que ele faz? Ele era aquele que cuidava das obras de determinado artista ou determinados artistas, é aquele que faz exposições, é aquele que escolhe o que pode ser mostrado. Então, tem esse viés dentro da arte, né, do campo da arte, a noção de curadoria. Dentro do campo da comunicação, a curadoria é feita justamente na escolha de informações que serão veiculadas, tá certo? Então, na escolha, na publicação de informações que devem ser vinculadas ou que são vinculadas, ou que são veiculadas, desculpe, e isso se dá, o que impacto é que tem isso para o outro, né? Para o outro que tem acesso à informação. Eu vou citar um exemplo que daqui a pouco eu também vou mostrar, que é o seguinte: se a gente vê, se a gente prestar atenção em jornais, em telejornais e tal, a gente tem uma tônica, se você parar para olhar jornais, e aqui é uma crítica que se faz hoje, a própria mídia faz a mídia, né? Se a gente parar para olhar hoje em dia, né, na atualidade, do que no Brasil circula, por exemplo, sobre política, a gente não tem visões diferentes, porque parece que toda a mídia cura os conteúdos, ou seja, escolhe, cuida, publica, né? Veicula de um ponto de vista só. Se a gente muda, vou falar basicamente de telejornais, se a gente muda de telejornal, a gente tem praticamente as mesmas leituras sobre fatos de política, por exemplo. Tá? Isso diz da curadoria. Isso diz... e nada que vai para os veículos vai para lá por acaso. Alguém escolheu, alguém fez o recorte, alguém remontou aquela informação, aquele fato, em função daquilo que se espera que o outro leia, do sentido que se espera construir, porque não há discursos
inocentes, não há discursos que não tenham necessariamente um propósito, um objetivo. E isso, quando esses discursos eles se transformam, né, em outro discurso para circular em outra mídia, em outra situação, obviamente toda a forma como ele vai é transformada em função de propósitos que se tem ao veicular isso. Isso é resultado de curadoria. E tem um outro tipo de curadoria, que é a curadoria matemática, que é a curadoria que ocorre, por exemplo, com algoritmos dentro da rede, tá? O algoritmo, na verdade, o que ele é? Ele é um conjunto de passos que se segue para que uma ação ocorra, tá? Essa é uma explicação, obviamente, simplificada do que é um algoritmo. Então, se eu sigo uma receita culinária, eu estou seguindo um algoritmo e o resultado desse algoritmo vai ser provavelmente, se eu seguir direito ou não, se o algoritmo estiver todo correto, alguma comida boa, né? Ou alguma comida interessante, enfim, a comida que eu escolhi e que normalmente é para ser uma comida agradável, né? Ou eu posso escolher também ela ser funcional, ela ser sadia, enfim. Essa receita, ou esse conjunto de passos que vai levar a um produto no final, ou uma reação, é um algoritmo, numa linguagem simplificada. E como é que os algoritmos funcionam na rede? Quando a gente, por exemplo, a gente fala aqui da Web 2.0, mas, na verdade, a gente está no movimento já da Web 3.0 e da 4, que está indo para adiante, que e aí eu vou falar da web inteligente, né, da inteligência artificial, que é justamente essa configuração que as máquinas têm hoje de aprender, a programação que aprende com aquilo que acontece quando um algoritmo X é utilizado, tá? Então, nada que aparece para a gente na internet, na nossa rede social, aparece, por exemplo, nada que aparece, nenhum anúncio, nenhuma notícia, tá certo? Nenhuma ligação com um amigo X que está na China, é por acaso. Na verdade, há algoritmos que veem e analisam o movimento que a gente mesmo faz dentro da rede e, a partir disso, esse algoritmo seleciona informações para aparecerem para a gente. Então, nada da movimentação da rede é ocasional. Tudo é matematicamente programado. Aí, por que precisa programar todo dia? Porque a máquina aprende com tudo o que acontece quando a gente usa, tá? A web, a própria programação, ela se modifica em função do que acontece quando a gente, usuário, se movimenta dentro da rede, tá certo? Então, se eu estou procurando, por exemplo, aqui eu vou ser avó sábado, e eu virei a avó mais feliz do planeta, que é o meu primeiro neto. E aí eu passei um monte de tempo procurando coisas de bebê. Todos os anúncios, praticamente, que aparecem para mim agora são de bebê, certo? Por quê? Porque eu busquei essas coisas e o algoritmo foi lá e refez os caminhos e colocou lá aquilo em que eu pareço estar interessada nesse momento, que são bebês, tá? Então, esse é o algoritmo matemático. O algoritmo matemático, ele não leva em consideração necessariamente características humanas. Ele faz de conta que leva, tá certo?
Ele faz de conta que leva. Então, mensagens para alegria, para não sei se, que chegam de repente, é em função não do que efetivamente um ser humano sente pelo outro ou em determinada situação, como o ser humano reage, mas em função do que a máquina aprendeu sobre como o ser humano reage, tá? Então, esse movimento a curadoria matemática, ela tem fins bem específicos e ela elimina qualquer julgamento humano. Ela aprende com os movimentos, ela aprende com a forma como os seres humanos se relacionam e o que os novos algoritmos que são gerados em função da nossa movimentação da rede, eles são gerados a partir da análise que se faz dos nossos movimentos, não necessariamente porque tem alguém preocupado se você está triste, se você está alegre, se é bom fazer uma viagem para lugar tal. Necessariamente não há o traço primeiro de reação de um outro ser humano, tá? De uma máquina que aprendeu aqui, tá? Dentro da cultura digital, então assim, para trabalhar com essa noção de curadoria, né, em linguística aplicada, eu fui buscar leituras para poder subsidiar, tá certo? O que a gente chamaria de curadores hoje dentro da cultura digital, tá? E o Bourdieu e o Featherstone, eu acho que é esse o nome dele, trataram de um conceito, trataram de curadoria no século XX, dizendo que os curadores seriam novos intermediários culturais, tá certo? Esses novos intermediários culturais são pessoas que se dedicam à oferta de bens e de serviços simbólicos, tá? São aqueles que tratam, o que fazem, que apresentam o que é bom, o que é adequado, o que é fato, o que deve ser considerado tal, porque eles têm, de alguma forma, uma autoridade que é construída dentro de grupos sociais e eles passam a fazer esse tipo de curadoria. Eles intermediam o cultural. Por exemplo, vou pegar um exemplo bem cruel, né? Até porque não é um exemplo positivo. Então, veja lá, a gente tem uma curadoria de bens e serviços simbólicos muito grande dentro da TV. Então, a TV termina curando conteúdos, curando temas, curando reações, por exemplo, para determinados bens e serviços simbólicos, como as próprias relações entre as pessoas, tá certo? Então, a curadoria, nesse caso específico, ela pode servir para o bem ou para o mal. Ou ela pode prejudicar, né? Ou ela pode enriquecer, digamos assim. Então, a propagação de informações, a propagação de determinados comportamentos e estilo de vida como aqueles que deveriam ser buscados pelas pessoas, passa muito, né, pela TV, e aí pelos produtores, pelas próprias redes de televisão, como curadores do que se acha que deve ser propagado como bem de serviço simbólico, tá? Dentro dessa era, né, dessa cultura digital, o que eu acho? É que entre essas pessoas que são novos intermediários culturais, e aí passa não só por exemplos como o da TV, mas por outros tantos, e aí eu vou falar especificamente do professor, mas todos nós fazemos movimentos de curadoria, todos nós curamos,
durante a nossa vida, tá? Então, o que eu acho? É que na cultura digital, entre essas pessoas que são os novos intermediários culturais, podem estar especialistas, mas também o próprio público, as próprias pessoas que não são, o público comum que não é especialista e que interage, né? E que age na internet também como disseminadores de bens simbólicos, na medida que pode escolher e compartilhar suas preferências e opiniões. Então, assim, na hora que eu escolho uma informação para replicar, tá certo? Na hora que eu compartilho sem nem pensar em quem me mandou, em que sentidos é que estão estabelecidos ali, eu estou fazendo curadoria, tá? Então, é nessa perspectiva que o professor precisa pensar em relação a um papel dele como curador. Na verdade, como professores, a gente já faz curadoria há muito tempo. Porque, como professores, não precisou chegar na cultura digital para a gente começar a fazer curadoria. Afinal de contas, a gente escolhe, a gente apresenta, a gente cuida ou a gente separa praticamente tudo que vai para a sala de aula. Isso é movimento de curadoria. Na cultura digital, isso fica exacerbado em função do volume, da velocidade, da facilidade com que as informações circulam na rede, né? E de vários fenômenos que estão acontecendo socialmente em função da própria cultura digital, tá? Então, uma primeira ação, pensando, eu vou voltar aqui só para mostrar. Pronto, então, pensando nessa parte aqui da cultura digital, ou desse curador na cultura digital, em que a gente diz que o próprio público, a própria audiência, as pessoas que não são especialistas, porque esses curadores antigos eram especialistas, por exemplo, de arte, especialista em alguma coisa, por isso curavam. Então, essas pessoas, outras que não precisam ser especialistas em área XYZ ou em tema XYZ, também são curadores em função de a internet permitir que as pessoas escolham e compartilhem experiências, preferências e opiniões. Então, como um professor como curador, ele também trabalha com a reflexão e a discussão com os alunos sobre o próprio papel deles, alunos, como curadores. Por quê? Todo mundo que está na web faz algum movimento de curadoria, tá? Na hora que se produz, se divulga, se compartilha fatos, opiniões, o que seja, a gente está recortando, escolhendo, tá? Divulgando aquela informação, uma informação X. E o que a gente, como professor, pode fazer para trabalhar com esse papel de curador que cada uma das pessoas que utiliza o Web 2.0, que utiliza especialmente as redes sociais, é que os alunos precisam entender, refletir, aprender como separar os conteúdos que são conteúdos que efetivamente têm uma autoria confiável, conteúdos que que pressupõem comportamentos éticos dentro da sociedade, por exemplo, tá? Essa análise desses aspectos daquilo que é compartilhado, daquilo que é produzido,
é extremamente importante, ou esse trabalho é extremamente importante, que seja feito em sala de aula. Por quê? Porque o que vem acontecendo, ou o que parece acontecer, não só dentro de sala de aula, é que essa abundância de informações e de disposição disso fez com que as pessoas não parassem efetivamente para ler e para questionar aquilo que elas vão dizer. Porque na hora que eu compartilho, eu digo, né? Eu assumo o discurso que eu estou compartilhando. Tá? Então, essa discussão é uma discussão de sala de aula. O professor precisa refletir, discutir o papel dos alunos como curadores dentro dessa cultura digital. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de coisas bastante simples e de algumas práticas da cultura digital que às vezes passam despercebidas, né, por adolescentes, por adultos, por usuários da rede simplesmente, seja de que idade, escolaridade eles têm, por exemplo, que eu trouxe aqui uma fake news, uma notícia falsa, que circulou no ano passado, que dizia assim, eu não tirei isso aqui, estava num jornal na internet, num jornal desses online. Então, dizia assim, após sermos... Cássia, Oi, Márcia. só fazendo a parte chata de avisar sobre tempo, tá bom? Tá bom. Alguém que fazer isso sou eu. Então, tá, eu tenho uns mais 10 tempo, minutos, Márcia? tá bom? Para a gente poder ter um tempinho de pergunta, pode ser? 10 minutos? Pode dar tempo aqui. Eu vou tá dar ótimo. Mas tá todo mundo entendendo? Tá rápido? Tá devagar? Só um minutinho. Uhum. Tá, então a gente vai fazer assim, depois que você terminar de mostrar os slides, a gente bota a tela com a sua imagem, porque a gente quer muito ver seu rosto inteiro, tá bom? Tá bom, tá certo. Tá bom. Enfim, então eu trouxe aqui um exemplo de uma informação que circulou na internet e uma conversa sobre a informação que circulou, e pela conversa a gente vê que as pessoas em momento algum param para discutir se isso aqui que foi dito na manchete seria verdade. Então, a manchete do Jornal Online era a seguinte: após cenas obscenas no BBB 2017, o ministro Gilmar Mendes determina a retirada do ar, né, do programa. Aí, então, tem essa notícia, um textinho aqui, aí as pessoas abaixo da notícia começaram a comentar. Veja lá o que essa pessoa diz. Lu, demorou para tirar essa porcaria do ar. Aí esse rapaz, Tiago, diz: já está na hora de retirar essa porcaria do ar. O povo parece totalmente idiota. Se deixa levar por uma bosta de programa que não agrega nada em nossas vidas. E esse outro diz assim: demorou. Pense na alegria se esse programa for tirado do ar. Os alienados vão odiar e eu vou comemorar o fim desse... Então, e faz aqui, nomeia aqui o Big Brother. Vejam que, por esses comentários, ninguém parou aqui para questionar o valor de verdade, a coerência de uma informação absurda dessa, com todas as críticas que podem ser feitas a Gilmar Mendes e ao judiciário e ao país como esteja. Na hora que você vê uma coisa dessa, como assim? Como que o ministro vai ficar lá tomando conta disso e vai mandar? Não tem sentido. A própria manchete era para inquietar as pessoas e fazer as pessoas questionarem sobre o absurdo e sobre a possibilidade disso ser uma notícia falsa. Mas ninguém, e aqui eu tirei só 3, então havia vários comentários, ninguém parou sequer para questionar isso. Então, vejam lá,
As pessoas, quando agem desse jeito em conteúdos que são divulgados, ou com conteúdos que são divulgados, elas estão admitindo que a fonte é uma fonte verdadeira, a fonte é uma fonte confiável e que a informação que é passada, porque está na rede, é confiável de antemão e que eu não preciso nem ir atrás, eu nem paro, na verdade, para perceber o que é aquilo, porque não tem um questionamento, nada dentro do número de comentários que diga, em que alguma pessoa diga do absurdo que seria um ministro interferir ou se prender. Eu sei que a gente está numa época de absurdo no judiciário, então, assim, até dentro do que a gente está vendo, são absurdos realmente, mas, assim, isso que chega a ser prosaico, né? E era, no mínimo, para ser questionado a veracidade. Então, isso é o que a gente chama de fake news, ou é o fenômeno da pós-verdade, que é justamente o que está acontecendo e que o próprio jornalismo está questionando. Agora, o jornalismo se questiona sobre como é que as notícias falsas estão se propagando, né? E, entre outras coisas, as notícias falsas se propagam porque, efetivamente, alguém tem interesse em proporcionar em publicar uma notícia falsa e confia ou espera que o interlocutor, aquele que vai ler, aquele que vai escutar essa notícia, aquele que vai ver essa notícia, não vai questionar nada, ele vai simplesmente receber. E aí eu li que falou de fake news, e aí uma moça chamada Juliana Dalpiva, que é uma publicitária e trabalha com essas questões, fez uma afirmação que eu achei muito interessante e daqui a pouco eu vou aplicar na questão da curadoria, bem rapidinho, viu, Márcia? Ela diz o seguinte: notícia falsa não é um fato e nem notícia, portanto, não deve ser compartilhada nem mesmo como notícia falsa, tá? Então, analisando isso aqui, pensando na própria questão de trabalhar com os alunos sobre como todos nós somos curadores de informações que circulam, sejam onde for, especialmente na web, a gente precisa pensar no seguinte, que é o que está lá na perspectiva enunciativa discursiva da linguagem com que a gente trabalha. Todo discurso deve ser considerado em vários aspectos. Então, ele é proferido por alguém. Então, tem que se pensar, quem é que diz? Quem é que diz? De onde fala? É confiável? Então, tudo isso, todas essas são perguntas que se deve fazer. Todo discurso é proferido em tempo e lugar específico. Então, quando a gente arranca um discurso de algum lugar e publica de outra forma em outro lugar, ele ganha sentidos outros que não podem não ser aqueles sentidos que foram estabelecidos no momento em que ele foi proferido. Então, é preciso perguntar onde, em que circunstância e quando foi dito. E todo discurso tem propósito ou propósitos específicos. Então, por que foi dito, como foi dito, para que foi dito? Essas são questões que a gente pode trabalhar com os alunos e efetivamente trabalhar essa posição de curadores que todos nós assumimos, né, dentro das possibilidades da Web 2.0 e dentro das próprias redes sociais. Outra discussão é a curadoria do que eu faço com as minhas informações, com o meu dia a dia. Então, essa imagem é bem clara, eu acho que ela circulou bastante, né? Alguém tira um selfie, né, no banheiro, né? E a gente... E aí eu trago outro pedacinho da base para mostrar também como é que a gente... que práticas de linguagem da cultura digital que estão acontecendo ou exemplos de práticas
e de como é que a gente pode trabalhar práticas como essa, ou como a gente traz para a sala de aula aquilo que os meninos já fazem todo o tempo, né? Ou como leitores, ou como produtores. Então, isso aqui é um meme, em que eu tenho a capa do livro Otelo aqui, né, uma adaptação do livro de Otelo, de Shakespeare, e a pessoa fez um meme colocando um comentário assim, né? Só porque você é paranoico não quer dizer que as pessoas não estão tramando algo contra você. Cuidado. Então, na verdade, só entende o meme quem conhece a narrativa de Otelo e quem sabe, quem conhece o próprio fio da narrativa, que é o ciúme que o Otelo tinha, né? Veja que isso aqui é um trabalho com práticas de linguagem, tá certo? Em que eu estou trabalhando com a interação ativa desse leitor, desse ouvinte, espectador, com textos escritos, orais e muito semióticos nesse caso. Então, vejam lá que essas práticas da cultura digital, elas vêm para a sala de aula de várias formas e essas habilidades, ou esses lugares que a gente assume na interação pela linguagem, precisam e devem ser trabalhados, e isso são movimentos de curadoria. Bom, agora mais especificamente, só para a gente fechar aqui. Então, o conceito provisório de curadoria linguística aplicada, que eu estou trabalhando no momento, ou que eu elaborei no momento, cada vez que eu vou falar, eu arrumo uma coisa, é que o curador é um mediador cultural que seleciona, então ele observa a qualidade e a relevância, editora, contextualizando o conteúdo, arranja, formata, classifica, hierarquiza o conteúdo, compartilha, identificando a audiência, recursos didáticos digitais ou recursos educacionais digitais para o ensino de línguas. Isso aqui é aquilo com que eu estou trabalhando. Então, eu vou citar aqui 2 exemplos de repositórios que são o que eu chamo de bibliotecas didáticas digitais, tá? Que são lugares dentro da rede em que estão guardados e organizados e disponíveis recursos educacionais digitais para o ensino de várias disciplinas, tá certo? E o professor, ele é curador de várias formas em relação aos repositórios. Ele é curador na hora que ele vai lá e ele escolhe, dentre os vários recursos que estão disponíveis, aqueles que ele vai usar em sala de aula. Ele é curador também, porque repositórios agora estão abrindo espaço, e a própria web permite, os repositórios estão colocando isso, espaços para comentar, porque a curadoria também pode ser e deve ser uma curadoria crítica, especialmente quando ela é relativa ao ensino, tá? E, então, ele comenta, ele também produz, há repositórios que também dão essa possibilidade de produção, como o Currículo Mais, o próprio MacRead agora também faz isso, está em construção. Então, tem vários espaços para curadoria ou para ações de curadoria pelo professor. No caso. E aí, eu vou terminar. Acabou. 3 minutinhos. Só para dar, senão a gente termina atrasando muito à tarde, e a gente também queria ouvir, se alguém quisesse perguntar. Aí, pronto, eu só tenho aqui 2 slides que eu vou mostrar só um pedacinho, tá certo? São coisas, eu tenho falado nisso nas minhas palestras, porque eu acho que tem algumas coisas que não podem mais acontecer. Então, assim, um exemplo de um recurso que está disponível no MacRead, que é um repositório que se destina a compilar tudo que tem em outros repositórios públicos e que está sendo organizado pela Federal de Santa Catarina e acho que do Paraná, não, é Federal, enfim, são 2 do Sul, mas vocês entram na página e olham, não vai dar tempo de eu olhar a página aqui, mas enfim, são 2 universidades e o Ministério da Educação.
E aí, vejam quem está lá. Só rapidinho. Nossa língua, nossa língua. Eu não vou passar aqui. Boa noite. Quem é que nunca precisou de uma informação daquelas milhares, mas do campeonato esquerdo? Então, eu vou tirar só um segundo aqui, Márcia, só para a gente mostrar. Essa necessidade de criar o texto enxuto e correto deixa muita gente com a faca na garganta. Como é que você trabalha com isso? E como é que você vê a diferença entre... Como é que você lida com a diferença entre a fala, a linguagem coloquial, e a tentativa muito comum hoje do jornalismo de escrever o coloquial correto, ou seja, ser coloquial sem resvalar para o erro grosseiro. Como é que é isso? Deixa eu passar aqui. E aí eu tenho um outro exemplo aqui que eu não vou colocar necessariamente para ver, mas é outro vídeo do Pasquale, tá certo? Que está no Currículo Mais e que tem um resuminho aqui dizendo que fala aqui ficou em cima aqui, eu não sei tirar isso. Deixa eu ver. Pronto. Vídeo do programa. Isso aqui é o resumo do vídeo que está lá embaixo do vídeo para apresentar para o professor que vai selecionar, que vai curar esse objeto que já foi curado pelo próprio repositório, né? Ou seja, já escolheram, já avaliaram para colocar aqui. Vídeo do programa Nossa Língua Portuguesa, que apresenta os principais erros gramaticais cometidos na língua falada, ao apontar as diferenças entre a fala formal e a colonial. Ainda esclarece regras do particípio presente do subjuntivo, apresenta também entrevista com o grupo humorístico Os Sobrinhos de Ataíde. Vejam lá, eu tenho em 2 repositórios grandes, públicos, 2 vídeos desse programa Nossa Língua Portuguesa, que é um programa muito antigo e que, por mais que tenha sido tentado consertar, ou por mais que o professor Pasquale tenha tentado entrar minimamente dentro do politicamente correto, ele não consegue, porque a concepção de língua dele é uma concepção em que se trabalha com preconceito, com erro, e não com diferença, não com diversidade. Então, mesmo que o conteúdo seja um conteúdo que necessariamente pode não ter veicular algum tipo de preconceito ou equívoco sobre diversidade linguística, por exemplo, que eu acho que isso é a questão mais séria do programa, ele próprio, vocês viram naquele pedacinho antes que ele diz os erros, o correto. Então, ele passa uma visão de língua que é aquela com que ele trabalha, que mostra... não trabalha com diversidade, não trabalha com diferença, mas trabalha com certo e errado e reforça preconceito linguístico. Então, aqui eu retomo, só para fechar, Márcia, aquela frase lá da moça publicitária. Uma notícia falsa não é notícia, portanto, não deve nem ser veiculada, não deve nem ser compartilhada. Aí a minha questão, e nada contra o próprio professor, nada, para a própria curadoria, que é uma discussão que eu também faço, dos repositórios. Se eu tenho um programa cuja base efetiva de linguagem, ou aquilo em que ele se propunha, aquilo a que ele se propunha lá na época, e a visão de língua, linguagem que aparece lá, é uma visão de língua homogênea, de uma norma única, de discriminação daqueles que não dominam a norma culta, de um equívoco do que é norma culta, de um equívoco imenso, ou de uma desconsideração de diversidade linguística, e isso hoje não tem como ser mais admitido no ensino de língua portuguesa, por que eu tenho isso publicado? Então, essa é uma reflexão que é com essa reflexão que eu termino aqui minha fala, finalmente. A gente agradece muitíssimo a sua palestra, né, a sua conferência, e a gente abre para as perguntas do público. César Gomes. Queria perguntar, professor, se alguma pesquisa
atualmente procura avaliar se os alunos conseguem identificar as notícias falsas na sala de aula, se já existe alguma pesquisa no Brasil ou no exterior, a senhora sabe? Marli, meu nome, Marli Fernandes. Nessa sua última fala, a questão dos repositórios ainda, apesar da reformulação, estarem colocando, por exemplo, objetos antigos, esses 2 videozinhos do Pasquale. Será que não falta material, ou seja, objetos para poder compor esse acervo? Então, por isso que vai se colocando lá para dizer quantidade e não qualidade? É um questionamento. Então, a primeira sobre a questão das pesquisas. Já tem algumas pesquisas sendo desenvolvidas. O nosso GT, Linguagem e Tecnologia, na ANPOL, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Linguística e Literatura, tem como tema desse biênio 2018-2020 justamente discutir essas questões, e tem pesquisadores já desenvolvendo isso, mas ainda são pesquisas que estão começando, especialmente dentro da área de linguística. Tem inclusive um concurso curioso e interessante do WhatsApp, que acho que a inscrição vai até 12 de agosto, em que pesquisadores podem, justamente para discutir isso, como é que se pode contribuir para que notícias falsas não sejam propagadas, ou para que o leitor, aquele que utiliza a rede social, não compartilhe, desconfie, ou já na hora que veja, já diga, bom, eu não vou compartilhar isso porque essa não é uma notícia confiável. Então, já tem pesquisas fora, tem um grupo específico que se volta para, nesses próximos 2 anos, para trabalhar basicamente com isso, né? Enfim, e em outras áreas, especialmente na comunicação, eles estão fazendo, mas dentro da nossa área, eu tenho 2 exemplos esse exemplo mais específico, são 15 pesquisadores que vão passar agora 2 anos debruçados sobre essas questões. Obrigada, Nucásia. A Marli, né? Marli. Sim. Então, será que publicar, né, nos repositórios vídeos antigos, como esse do Pasquale, é falta de material para publicar? É mais por conta de quantidade do que de qualidade? Bom, a concepção dos próprios repositórios, lá no seu início, dentro da própria biblioteconomia e da computação, é uma concepção de quantidade, de organização e de quantidade, tá certo? É como uma biblioteca em que quanto mais obras eu tenho, melhor é a biblioteca, porque ela tem um número X, independente de que tipo de obras estejam lá. A discussão que eu faço já faz tempo é que dentro de repositórios que têm recursos educacionais, no caso dos digitais, a gente não pode simplesmente trabalhar com quantidade. A gente precisa trabalhar com quantidade e com qualidade. Então, ainda falta um ajuste de curadoria, inclusive para, se a gente considerar que é porque não tem, tá certo? A gente preferir não publicar a publicar algo que é inadequado. Então, eu acho que falta ainda ajustes. As equipes dos repositórios estão trabalhando nessas questões de curadoria, mas é um caminho longo que a gente ainda tem pela frente. E, por exemplo, nesse caso específico do Pasquale, eu acho que é uma reflexão que se precisa fazer. Porque, por mais que ele, por exemplo, apresente um conteúdo meramente descritivo da língua, na fala dele sempre vai passar as concepções de língua,
ou a concepção de língua com que ele trabalha e o preconceito linguístico, que é uma tônica no próprio programa. Ok, agora a gente vai ver uma pergunta online. O professor Clécio Buzen, ele colocou para nós que as licenciaturas não ensinam o futuro professor a escolher, selecionar, fazer antologias, curadorias diversas dos textos impressos digitais, e, nesse sentido, qual seria o papel transversal das disciplinas, experiências em extensão, dos estágios para desenvolver esse professor curador, esses objetos culturais. E uma pergunta voltada para o que trabalho você tem realizado com as suas turmas para formar esses futuros professores, curadores dos objetos. Realmente, nas licenciaturas em letras, são poucos os cursos no Brasil que têm efetivamente o próprio lugar, e aí eu vou me restringir à própria questão da cultura digital, mas são poucos. Vamos pensar em curadoria, como o Clécio falou, antes mesmo disso, que é curadoria de bens culturais, então a gente faz curadoria na própria profissão, né? É inerente à profissão da gente. A gente não diz, esse conceito ou essa noção de curadoria não é uma coisa em que se tenha pensado necessariamente com esse viés de um tema específico dentro da própria formação de professores. Eu acho que são coisas que a gente precisa trazer para os currículos, e em especial, quando a gente trabalha com a noção de cultura digital, a própria questão do trabalho com ensino e com tecnologias não está presente na maioria dos cursos. E mais, mesmo que eu não trabalhe com a própria tecnologia em si, ou como a tecnologia como um recurso que vem, mas eu preciso tratar, lembrando aquele pedacinho lá que eu trouxe sobre leitores, né, ouvintes, interlocutores de uma forma em todas as mídias, do que seja, que são críticos e que conseguem, na verdade, perceber os discursos, como eles são feitos, com que propósito e o que efetivamente se quer com aquilo ou se propaga com aquilo que está sendo veiculado ou que eu mesmo veiculo. Então, a gente não tem, infelizmente, essas discussões ainda nas licenciaturas. Com relação o que eu estou fazendo, né? Eu tenho feito isso na pós-graduação, porque, como eu estou num cargo administrativo, eu tenho já um ano que eu não consigo estar na graduação, e isso é facultado, então, mas eu tenho, na pós-graduação, trabalhado com isso e vindo para a extensão, não trabalhando com ensino, mas vindo com a extensão, com ensino, né? Desenvolvendo trabalhos com os próprios professores de língua portuguesa, que também são meus alunos no Prof. Letras. Então, dentro do Prof. Letras, a gente também faz esse trabalho numa disciplina chamada Tecnologias Educacionais, no programa de pós-graduação em Linguística Aplicada da UES, que é o acadêmico. Eu trabalho numa disciplina chamada Letramento, Processos de Produção, e a gente também trabalha com isso. E dentro do Prof. Letras, a gente tem alguns projetos também sendo desenvolvidos por professores da educação básica em relação a essa questão da curadoria. Eu tenho uma aluna trabalhando agora, especificamente com livro trailer e de como é que se escolhe, de como é que se produz esses livros, trabalhando isso na perspectiva do professor e dos próprios alunos. Mas o trabalho ainda tem muita coisa pela frente, ainda tem muito, muito o que fazer. Obrigada, Nucássia. A gente acho que vai encerrando por aqui para ter tranquilidade de voltar na hora certa. Agradece muitíssimo a sua brilhante exposição. Saímos cheios de perguntas. Eu estou com algumas, mas eu
Eu não vou perguntar agora, depois a gente vai se conversando e a gente retorna às 14 para o mesmo lugar. Obrigadíssima, Nucássia. Até uma próxima. Foi um prazer muito grande mesmo. E eu espero, a ideia era essa, era deixar uma opção de perguntas para a gente discutindo, se inquietando e vendo o que a gente faz aí com essas questões de curadoria e ensino. Ok. Obrigada, um beijo, um abraço, um cheiro.